Hoje vou te deixar uma frase aqui, já vamos começar com uma frase. A jornada é o mais belo destino, não são as palavras mais competentes, mas sim as mais certas, né? Quando a gente pensa em jornada, né? Em jornada, o que é? É o caminho que a gente segue quando a gente está planejando fazer alguma coisa, quando a gente quer chegar num destino, né? A jornada muitas vezes é melhor que realmente o destino onde a gente quer chegar. Então, por isso que muitas vezes as pessoas vão trocando o seu destino, né? Vão trocando as suas metas. Porque cada meta que você alcança, né? Não sei se você nota que as pessoas que têm mais dinheiro, que têm, né? Que vão fazendo metas e vão alcançando aquelas metas e vão aumentando as suas metas. Vou dar um exemplo. Tem várias pessoas que colocam a meta de ganhar um certo valor em dinheiro, né? Digamos, a gente vai dar assim que ganha um salário de 50 mil mensais. Aí você coloca a meta que seu salário vai ser 50 mil mensais, porque você está se planejando a trabalhar em certo setor, em certo serviço, você está planejando fazer alguma coisa que seu salário seja no valor de 50 mil. Quando você chega nos 50 mil, você começa a colocar outra meta. Você começa a mudar as suas metas, né? Então, a jornada, esse caminho que nos leva a chegar o que a gente quer, muitas vezes é mais interessante do que quando a gente chega. Quando a gente chega naquilo ali que a gente quer, no tão desejado, né? Aquela situação desejada de ter o dinheiro suficiente para aquilo que a gente, né, queria comprar, ter o suficiente para comprar aquela casa que a gente queria, a gente começa a mudar as nossas metas, a gente começa a alterar, a gente começa a querer ter mais, né? Então a minha meta era este valor, era 50 mil, era essa casa, esse carro, e hoje eu já quero mudar. Eu já quero que a minha meta seja maior. Aí a gente vai aumentando, né? Então, por isso que eles falam que a nossa meta, o que a gente quer chegar, assim, muitas vezes é o melhor, é a jornada, é chegar até aonde a gente quer, do que realmente, né, depois que a gente chega. Depois que a gente chega, é bom, é gostoso quando a gente, né, encontra, que a gente consegue aquilo que a gente quer, mas também a gente começa a ter outras metas, porque a gente está sempre aprendendo mais um pouco e a gente está sempre olhando, né? A gente começa a olhar para o nosso vizinho, né? O gramado do nosso vizinho. Então a gente começa a achar que a gente quer um gramado igual ao dele, quer uma casa igual a dele, né? E a gente começa a modificar as nossas ideias. Porque a gente é assim, é normal, é natural do ser humano. A gente está sempre tentando alcançar alguma coisa melhor. Para você que está aí, está começando agora e que não me conhece ainda, não sabe quem eu sou, meu nome é Elaine, eu já contei a minha história, eu sempre conto nos meus vídeos uma parte da minha história, da minha família, né, de onde a gente veio. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, a minha família vem do interior do Rio Grande do Sul. Eu tenho 2 filhos, uma menina e um menino. A minha filha já tem 15 anos e meu rapaz já tem 26 anos, né? E cada um, ele já tá seguindo, né, o destino dele, né? Já tá na jornada dele, né? Já tá conseguindo muitas coisas na jornada dele, porque ele é um rapaz que se planeja, tem ideias, né? E tá chegando lá. Mas a gente não veio aqui para falar deles, mas a gente tá aqui falando um pouquinho de mim, mas como eles fazem parte da minha vida, a minha filha está construindo ainda, porque ela recém tem 15 anos, está estudando e está construindo ideias. E a gente começa assim, né? Construindo ideias, tendo sonhos, né? E realizando metas, né? Realizando as coisas, né, que a gente quer. Quando a gente tem, né, uma meta, a gente tem um sonho e a gente começa a construir algumas coisas, a nossa vida começa a modificar, a nossa maneira de pensar. Quando você começa a pensar, já desde novo, assim, se você, né, no caso, você, eu, se na nossa época de colégio, se a gente já aprendesse já desde pequeno a construir metas, né, e a tentar alcançar as metas, se desde, né, a gente já fosse direcionado para isso, talvez todo mundo aqui no Brasil tivesse uma vida melhor, né. Uma vez eu li uma história bem interessante, né, 56 dirigentes, né, de 13 colônias lá da... Deixa eu ver de onde eram as colônias. Era da 56 dirigentes de colônias do Reino Britânico, tá? 56 dirigentes, eu tive que botei uma colinha ali para me lembrar.
56 dirigentes de reinos britânicos, eles tiveram uma ideia, né? Uma ideia que as pessoas só poderiam alcançar, né, as suas metas no momento que elas se superassem, né? Então eles começaram a pôr uma ideia, né, de oportunidade, né? E cada um que conseguisse alcançar aquela oportunidade, né, de aquela ideia, né, colocar na ideia das pessoas a respeito de oportunidade. Oportunidade às vezes passa pela nossa frente, a gente, né, acontece alguma coisa e a gente deixa passar. Aí dentro disso aí a gente tem que ver que quando eles pensaram nisso, são oportunidade e liberdade, né? Que eles teriam que dar para o povo o quê? Oportunidade e liberdade. A oportunidade de conseguir melhorar. A ideia deles era essa, é dar mais oportunidades para a população, para eles conseguirem, né, para ser mais nivelado, não ter assim pessoas tão pobres e pessoas tão ricas, né? Então a ideia deles era, né, isso já século passado, de dar oportunidade e liberdade. Oportunidade das pessoas conseguirem melhorar, né, a oportunidade, né, e a liberdade de decidir. A liberdade de decidir, de ter a liberdade financeira ou não. Isso são ideias que a gente deveria de ter desde, né, desde o nosso começo, desde as nossas primeiras, né, idas ao colégio, que já nos dessem ideias de começar a ter oportunidade, liberdade financeira, aprender sobre finanças, aprender sobre liberdade, aprender sobre oportunidade, e que as escolas dessem mais oportunidade para as pessoas. Oportunidade de aprender, oportunidade de fazer cursos, oportunidade, né, de ter uma vida melhor, né, que a gente não tem aqui tantas oportunidades, ou se tem, a gente não está agora, talvez mais, né, de uns anos para cá, talvez mais, mas a gente não teve, né, a gente não foi condicionado, a gente não estudou, a gente não aprendeu, às vezes. Há uns anos atrás eu sempre escutava um mentor que dizia uma coisa bem interessante e que talvez hoje caia muito nisso, né, que é que os pais, né, eles ensinam às vezes, né, na mesa ali do almoço, do jantar, falam qualquer coisa a respeito de política, a respeito de coisas erradas que acontecem, e eles não falam sobre, né, a vida financeira, né, não ensinam sobre finança, não ensinam sobre economizar, né, não ensinam sobre, né, economizar, sobre gastar, né, sobre comprar, né, sobre vender, essas coisas que a gente deveria, né, já aprender em casa, terem noção, né, noção do dinheiro. Quando a gente é pequeno, os pais da gente, né, nos dão tudo, a gente recebe tudo nas mãos, a gente não sabe o valor do dinheiro, e muitas pessoas continuam, né, a gente continua até que a gente começa a trabalhar e começa a ver o valor do dinheiro, né? O que vale aquilo que a gente compra, qual é o valor das coisas que a gente não sabe, né? Então não tem noção, apesar de muitas vezes seus pais, né? Quando você era mais novo, ou né? Ou você agora ainda recebe um não porque não tem dinheiro, mas o teu pai, os pais são bem porque eles não tiveram também explicação a respeito disso, seus pais, seus avós também não deram essas explicações a respeito, né? De economizar, de guardar, de vender, de comprar, esse tipo de coisa que a gente deveria, porque eles também não tiveram, né? Eu também não tive dos meus pais, né? Ideia assim de guardar, de economizar, de aprender, né? Fazer uma economia, de aprender a lidar com dinheiro, com finanças, com investimento, coisas que eles também não sabiam, então não tinham como me passar coisa que eles não sabiam, coisas que a gente que deveria, né? A gente já deveria já, né? Pegar as crianças, né, já desde o começo, já falar, quando começar o primeiro serviço, falar de investimento, já para ensinar as crianças desde pequeno que investir é uma coisa boa, que guardar dinheiro é uma coisa boa, que saber comprar também é uma coisa boa, né, que quando você sabe que você compra, se você compra uma coisa de valor, você sabe que você pagou o valor certo por aquilo, você está economizando, né, você está economizando seu dinheiro porque você está comprando uma coisa que realmente você precisa, né? Uma coisa que você tem qualidade, uma coisa que você está precisando, não comprar coisas que você não precisa, que realmente a gente às vezes acaba comprando muitas coisas, né? Quando a gente recebe o salário, às vezes acaba o seu dinheiro, né? Do seu esforço, do seu trabalho, a gente acaba gastando em coisas às vezes desnecessárias. Claro que a gente tem que ter aquele prazer, né?
aquele prazer de vez em quando, momentâneo, de fazer uma coisa boa pra gente, que ir lá e comprar uma coisa que a gente queria, que a gente tem vontade, mas também a gente tem que saber, né, economizar, guardar para fazer algo que a gente, né, que a gente quer para ter mais dinheiro, ou um curso, né? A ideia de curso é uma ideia que sempre é uma ideia boa. Quando você faz um curso que te ajuda a melhorar, que te ajuda a fazer alguma coisa que você já sabe fazer, aperfeiçoar, isso também é uma coisa boa. É uma coisa que vai te ajudar para o futuro, talvez ajude a sua família também para o futuro. Então, isso também são ideias boas, né? Que muitas vezes você não tem em casa essas ideias, às vezes você não tem alguém que te dê essa ideia para que você faça alguma coisa relacionada com aquilo que você gosta, aquilo que você tem paixão. Que paixão também é uma coisa também, né? A gente tem que ter oportunidade, liberdade, né? E paixão pelo aquilo que a gente vai fazer, né? Oportunidade é o que está passando e a gente está deixando passar. A oportunidade é aquilo de fazer algo que a gente realmente precisa, né? Algo que a gente deve fazer para melhorar a nossa vida. Oportunidade de mudar, né? Mudar de vida, mudar de casa, mudar de, né? Mudar de estado, mudar de país, né? Liberdade de fazer aquilo que a gente quer, aquilo que a gente ama, né? De sair, ir e vir, né? De falar o que a gente quer falar, né? De fazer o que a gente quer fazer. São coisas interligadas e bem importantes na nossa vida. Quando aqueles 56 dirigentes de 13 colônias britânicas decidiram que iam dar, né, para o país, para as pessoas, liberdade e oportunidade. E é uma coisa bem importante, coisa que a gente não tem aqui no Brasil, que é essa oportunidade. Talvez de uns anos para cá, como eu falei anteriormente, né, que de uns anos para cá isso realmente aconteceu, mas a gente vê que ainda para muitas camadas isso não acontece. Essa oportunidade, essa liberdade, né, de realmente mudar. Deram-nos a oportunidade de fazer mais cursos, ter mais faculdade, né, de a pessoa entrar de uma certa forma, né, de uma certa forma conseguir entrar numa faculdade. Aí quando você chega para começar a trabalhar, você precisa ter experiência, você precisa ter anos de experiência, aí não te dão oportunidade. Te deram uma oportunidade para você conseguir e quando você consegue, não te dão oportunidade para trabalhar. Aí você não consegue trabalhar, né? Aí você não está qualificado, né? Porque você não tem experiência. Como eu vou ter experiência se eu nunca trabalhei naquilo? Como eu faço uma faculdade, saio de uma faculdade, faço um curso, né? E não tenho aquela, eu não vou ter aquela experiência se alguém não me der a oportunidade. Isso é uma coisa que o Brasil não dá, é oportunidade para quem está começando, né? A gente tem a liberdade de votar e a gente muitas vezes não sabe votar. E aí a gente perde a oportunidade. Então a gente tá, hoje eu comecei falando nisso porque eu acho importante que a gente tenha essas duas ideias na cabeça, que essas duas ideias não foram pensadas por qualquer pessoa, mas sim por pessoas que realmente, né, pessoas realmente que têm, né, uma ideia de que para a gente melhorar na vida, a gente precisa abraçar as oportunidades, né? Abraçar as oportunidades. Mas hoje eu vim aqui para falar de uma coisa